Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada aqui de hoje é uma vó-mãe aqui do ITEAC, Márcia Maria. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, boa noite a todos. Desde já quero agradecer a oportunidade e para estar aqui expondo um pouco do meu conhecimento, do que eu aprendi ao longo desses 12 anos. Márcia, nós é que agradecemos você ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho da sua experiência, né? Como você diz aqui no ITEAC, de ser mãe e avó de uma criança atípica com autismo. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre essa experiência. Como foi o diagnóstico para você, assim, de cara, assim, como foi ter esse diagnóstico de autismo? Você já conhecia ou você nunca tinha ouvido falar? Como é que foi esse primeiro início, né, desse diagnóstico? Então, minha filha engravidou na adolescência e com 2 meses, devido a esse namoro, descobriu a gravidez e já não teve o acompanhamento paterno. Mas desde aí já foi aquele instinto mãe. Quando eu descobri essa gravidez, ao invés de se sentir chateada ou por que agora? Por que essa gravidez? Não. Já estava com o instinto mãe. E passou-se. E quando o bebê nasceu, eu acompanhando aquela supermãezona em todos os pré-natais, aquelas coisas todas, até o nascimento também, e já vi algo estranho no primeiro dia, porque a criança não é que seja normal chorar a noite toda, mas o choro dele era um choro desesperador, um choro que não tinha acalento. Tudo bem. Ao longo que chegou em casa, 15 dias, nesse mesmo diário, de choro e dormir pouco. Nossa, um recém-nascido que às vezes tem que mexer com ele, acordar para dar banho, para ele... E nada. E foi passando o tempo, com 4 meses, eu já vi algo diferente nele, estranho, mas... Ai, não, é coisa da cabeça, porque você não tem filho, faz tempo que você passou por filhos, e as coisas estão modernas, vamos falar assim, né? Está moderna. Mas não foi só a questão da fala, era o desenvolvimento dele, porque foi tudo precoce. Os movimentos que ele fazia, quando se ligava um liquidificador em casa, como ele ficava agitado, e ele reagia de uma forma estranha. Depois foi a forma de brincar, a forma de interagir com outras crianças, de não ficar, de virar para um ladinho, se tivesse uma criança brincando com ele não interagia. E eu passando isso nas consultas, aquelas consultas que tem a cada mensal, né? Não, isso é coisa da sua cabeça, você não vai comparar a sua criança com a outra, aquelas coisas todas. Márcia, tudo bem. Desculpa, só para pegar uma identificação da tua fala em relação a 4 meses. Sim. Em 4 meses, assim, o que foi que você conseguiu observar? Você falou que na maternidade, quando saiu, era um choro desesperador, é um choro como se fosse de dor, né? Aquele choro inconsolado. Sim. Mas com 4 meses, como era que era esse desenvolvimento que você consegue, assim, lembrar específico? Ó, isso aqui é algo que não era natural que uma criança fizesse ou deixasse de fazer, assim, que você identificou. Certo. Aí foi a questão do sono. Que continuou, persistiu. Era aquele sono em curto tempo. Uhum. E ele, uma criança agitada. Né? A criança agitada. E o demais, depois dos 6 meses, era ele não pegar no alimento, ele não interagir com coisas que as crianças fazem, um simples tchau, aquelas coisas. Aí não é falta de estímulo, é porque é criada com adulto, não tem outras crianças em casa. Eu interajo tanto com ele, ficava brincando junto com ele e nada. Aí quando foi com 1 ano e 4 meses, aí eu passei plano profissional, e ele disse que era coisa da minha cabeça, que era coisa de vó. Minha filha muito imatura, mãe de primeira viagem, não percebia nada. Aí foi com 1 ano e 6 meses que eu levei ele para um neuro.
E o neuro não fechou e não me falou nada, apenas passou uma medicação. E eu fiquei sem entender, então fui procurar outro profissional para me ter uma segunda opinião. Aí foi quando eu cheguei lá, a médica falou, você conhece o autismo? Estava eu e minha filha. Você conhece o autismo? Eu não conhecia, nunca tinha visto falar. Há 12 anos também atrás, há 12 anos atrás eu não tinha acesso à internet, que até aí então não me interessava e não vi o porquê. Não tinha interesse porque eu não via a necessidade. Né? Hoje a gente tem essa necessidade, mas há 12 anos atrás não era tanto. E não. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse à minha filha, a partir de hoje você vai me ensinar a manusear o celular. Então, eu comecei a pesquisar, a ouvir orientações médicas, a ouvir outras mães, a falar e procurar saber o que era o autismo. E voltei novamente para o primeiro profissional, ele não fechou. Doutor, meu filho é autista? Não, mãe, jamais. Aí ele colocou, porém, ele me deu um laudo com só uma interrogação de TEA e de TDAH. E essa médica que perguntou a você se você sabia o que era autismo, ela te explicou? Como... Não. Ela só fez a Não, ela só fez a pergunta. Ela só perguntou, você conhece o autismo? Uhum. Aí, minha filha de imediato assim, acho que por ela já ter ouvido falar, ela se assustou. Eu não, porque eu não sabia o que era. Até aí, então, eu não sabia se era um transtorno, o que era. Eu fui, como eu falei, eu fui aprender, fui pesquisar aí para ver o que era. E, novamente, ele só passava medicação. Aí, com 3 anos, ele não falava. A interação, como eu estou falando, desse jeito, de não pegar no alimento, de... Sensorial. Muitas outras coisas. Não era de enfileirar, mas também ele não era de interagir. E foi quando eu voltei novamente para a profissional que tinha falado do autismo, e quando eu cheguei lá, ela fez, mãe, eu já falei que seu filho é autista. Aí eu fiquei assim, nem dialoguei mais com ela e tá bom, fomos embora. Aí quando foi aí que ela passou todas as terapias, sim, eu digo, e aí, onde é que se enquadra? O que é que eu preciso? O que eu preciso fazer? E o que é que vai fazer? As terapias. Correr atrás das terapias. Quando inseriu a medicação, sim, mesmo sem fechar diagnóstico, mesmo sem saber, como foi o comportamento dele depois dessa medicação? Teve algum avanço? Como é que funcionou em relação a essa medicação? A medicação... Porque é importante a gente falar, né, um pouco sobre... A medicação até hoje, eu acho que foi importantíssima. Porque eu também esqueci de falar da agressividade, da hiperatividade. E as crises deles de agressividade, de jogar, de nos morder, de fazer aqueles tipos de coisa. E o sono, que ele passou a dormir tranquilo, não dormia um longo tempo durante o dia, mas assim ele conseguia ter aquele momentinho para acalmar, de descanso um pouco. E foi aí onde que a medicação entrou, foi na agressividade. Uhum. Que isso aí foi assim, de importância e valor até 7 anos, porque até 7 anos a agressividade dele era muito forte, muito mesmo. Então, começou as terapias, TO, fono, neuro, psicólogo, e até aí, então, por eu não ter tanta experiência, eu passava 1 hora, eu trazer, David, 1 hora para estar brincando. Eu vou pesquisar o que é a TO. Foi onde eu vi que, através da TO, aquelas coisas que eu pensava que era uma simples brincadeira, aí onde era que estava o desenvolvimento. Porque antes da TO, ele não sentava numa cadeirinha. Sim, aí os profissionais me aconselharam a colocar na escolinha, que ele foi para a escola antes de 2 anos. Mãe, coloca ele na escolinha. Não foi tanto trabalho e ao mesmo tempo foi, porque ele não sentava. A hiperatividade dele
não ajudava. E quando ele começou com a TO, aí foi quando ele começou a aprender a sentar, aprender a brincar, aprender a interagir. Ele começou sozinho, ele interagia sozinho, não com outros coleguinhas de sala, mas com ele sozinho. E começou, ele era assim, tinha um momento, não era que dissesse assim, ele vai para o colégio e chega lá, ele vai ser uma criança agressiva. Não, ele tinha os momentos. Ele tinha um momento que ele entrava naquela crise assim, que para quem muitos que não conhecem, fala, é birra, né? E aqui, às vezes, até dá essa impressão mesmo que é uma birra. Aí essas terapias foi o melhor desenvolvimento. E dentro da terapia, o que mais funcionou, tanto para ele, por a minha experiência, quanto para mim, foi a fono. Mesmo não sendo a área dela, ela trabalhava com o David, mas também ela trabalhava comigo. Porque ela via a minha força de vontade, o meu querer, então ela me ajudava, ela me dava o maior suporte. Doutora, o que é que eu posso fazer em casa para lhe ajudar e ajudar David? E me ajudar também. Porque se a senhora faz o seu trabalho e eu não fizer em casa, vou estar tudo jogando de água fora. E ela, muito bem. Como ela vê esse desenvolvimento, aí, toda vez que acontecia algo em casa, tipo uma palavra que ele falava, algo na escola que ele fazia, eu chegava lá, a gente vibrava junto, chorava junto, abraçava, ela me dava aquele maior suporte. Eu não sentia ela uma fono, a fono era para David, para mim ela era uma psicóloga, nada a ver da área dela, né? Mas ela foi acolhedora. Acolhedora. Né? Ela fez Sim. não só o papel profissional dela, mas o papel humano. Sim. Que a gente sempre fala muito aqui, Márcia, e você sempre está presente nas nossas coletivas, é isso. É nesse mundo atípico, nesse mundo que a gente trata de saúde mental, se não tiver um acolhimento, a probabilidade de evolução é tão pouca, né? Porque eu digo isso até na sua própria fala que você trouxe. Veja, não, eu fui um médico, o médico disse que não era nada, era uma coisa da minha cabeça. Eu fui para outro médico, só me questionou, você sabe o que é o autismo? Mas não teve essa empatia, Sim. não teve esse acolhimento de dar a informação necessária que os pais ou responsáveis daquela criança precisam. Então, para você, Márcia, também, como é que foi descobrir dentro dessa sua pesquisa e de tudo aquilo que você vivenciava, né? Como foi que você se sentiu como uma mãe vó atípica? Vamos lá. A minha filha não aceitou de imediato, né? Ela não aceitou, ela não questionou, não se prontificou, ela se perdeu. E eu, a partir do momento que eu descobri, eu senti aquela força de correr atrás, de lutar, que eu não... Assim, para muitos acham que é uma doença, que é uma deficiência. Eu até tive problema com a minha mãe, porque minha mãe achava que era uma doença. Como as irmãs, ele não é doente. Minha mãe fala, como é que você vê um menino nessa situação e você diz que ele não é doente? Eu disse, porque isso não é uma doença. Mas aí o médico, mas isso aí não tem cura. Eu disse, é o que você fala. Mas a última palavra é a de Deus. Pode não ter cura, mas tem um desenvolvimento, porque eu creio. Por eu sempre ser uma pessoa de fé, eu sempre tinha um dentro de mim algo que se eu buscasse, ia ter uma evolução. E as terapias foi essa evolução. Aí foi quando, como eu falei, as vibrações que eu tinha com a fono, né, a ajuda que eu tinha, o suporte, aí foi que aconteceu. Veio a pandemia. Aí tudo isso parou. Mas eu não desisti. Eu disse, não, eu não vou desistir. E principalmente, não era nem o caso de eu desistir, vendo a evolução que ele estava. Né? O que ele era e o que ele já estava devido às terapias. Aí era que aquilo me dava mais força ainda. Foi quando começou as terapias, Márcia. Porque até os 5 anos, até aí eu só pensava em David. Só era David. Aí até uma fala que eu fiz em uma coletiva aqui, onde várias as mães, né? Qual era o seu amor próprio? E todo mundo falava que era o filho. Aí veio eu, Márcia. Eu só falava isso.
Porque meu mundo, assim, eu particularmente me fechei. Eu disse, não, aqui é o que todos os pais fazem. Quando recebe um diagnóstico, é achar que, pronto, ali o mundo acabou, porque não precisa mais viver, que tudo está bom, que nada mais importa, né? Não precisa mais se arrumar, não precisa viver, não precisa mais... O casamento se acaba, quer dizer, a vida se acaba por aí. Anula, né? Anula, para tudo. E não é assim. No meus acompanhamentos, nas terapias, nessas terapias que se faz com as mães, eu fui me descobrindo e fui me reconhecendo que eu era uma Márcia triste, uma Márcia cheia de não vontade de viver, não tinha amor próprio, o amor próprio que tinha era as pessoas, não só por David, porque eu vivia para meus outros 2 filhos, eu vivia para marido e nunca vivi para mim. Nunca vivi para mim. Então, nenhuma dessas conversas, um profissional olhou para mim e fez, o que é David para você? Aí eu, tudo. Tudo por quê? Aí eu disse, porque ele é o amor da minha vida. Ele fez, mas por esse amor da sua vida, você fala que é o amor da sua vida, você acha que você está fazendo bem para ele, se doando todo esse amor para ele, sim, e muito protetora. Que os profissionais sempre pegavam no meu pé, porque diziam, olha, não é assim, você não está ajudando ele, mas eu achava que a minha superproteção era o que ia evoluir o desenvolvimento dele. Aí ele fez, e se eu disser a você que não, que lhe falta algo, e que se você tiver esse amor que você fala, você tiver por ele, e for diferente, ele fez, pense e medite. Aí foi quando veio, eu fiquei aí pensando e analisando, eu disse, o que é que falta? O que eu preciso para ajudar dele? Porque eu já faço terapia, eu já dou amor, eu já dou suporte à minha filha, porque ela não teve do pai da criança, então ela sozinha, ela não conseguiria. Eu já faço tudo. Foi quando eu descobri, foi o amor próprio. Aí o meu mundo se abriu. Quer dizer, aí aquela força mais de vontade que eu tinha de viver para David, aí foi quando viveu para mim, Márcia, né? Onde eu me reconheci, onde eu disse assim, se ele precisa, aí o que também, veja o que é, foi uma vez que se eu vou me ausentar de David, porque eu não achava no direito de eu me ausentar, porque as pessoas não iam saber fazer o que eu faço, cuidar como eu cuidava, eu já sabia tudo o que ele sentia, o que eu não sentia, mas eu disse, por amor, aí não foi a Deide, por amor a mim, eu vou fazer essa experiência. E saí. Saí do nada, passei 3 dias fora. E quando eu saí, aí por eu ser super mãezona, ele me chama de mãe, ele, tchau, mamãe. Aí eu já, tchau, mamãe? Aí ele, tchau, mamãe, pode ir. Aí, eu fui naquela maior tristeza. Eu disse, eu sou inútil na vida dele. Eu não estou sendo aquilo que eu achava que eu era. E quando eu cheguei, ele fez, pode ir, tchau. Aí quando eu cheguei, ele nem saiu para me abraçar. Foi onde eu percebi o meu fator principal. Onde que eu me avaliei. E isso tudo se esclareceu. Hoje minha vida é completamente outra. Hoje eu me amo, hoje eu amo, porque assim, eu descobri que se eu, para poder fazer David bem, fazer as pessoas bem, eu tenho que estar bem. Até por conta que se eu não tiver, ele sente. Assim como para ele foi natural, tchau, mamãe. Tchau, mamãe. E que foi algo natural, ela vai, mas ela vai voltar. Mas ela vai tudo voltar, bem. Tudo bem. E também, assim, a questão que se eu não, a gente não é aqui para sempre. E se eu não tiver? E se eu fosse aquela pessoa que totalmente... Porque, veja, eu me sinto... Aí eu vou falar porque eu me sinto mãe mais do que avó. Eu não me sinto... Eu tenho quatro netos. Eu não me sinto vó de nenhuma. Porque vó é aquela que na casa de vó pode tudo. E eu não, eu sou um pouco general. Na minha casa, os adultos somos a gente. E as crianças, porque tem família que é o verso.
A criança manda no adulto e o adulto manda obedece. Ambiente, né? Manda no ambiente. É o reizinho. E não por dizer assim, David é um autista, eu vou deixar ele fazer tudo. Não. E não. Na hora do não, é não. Na hora de sim, é sim. São os limites que são necessários dar, né? Não só com o David, mas poderia ser que assim, não, por ele ser autista, aí não, ele tem que fazer, e não. Quando ele me agredia, quando ele me bateu, chegou um determinado momento que eu peguei firme com ele, sentei frente a frente com ele e disse, olha, isso não é certo, eu não vou aceitar e você não pode fazer isso, porque isso que você faz dói. Se você fizer, isso aqui vai machucar a mamãe e vai chorar. E ele, hã? E outra tentativa que eu fiz com ele, quando ele começava a ter as crises, era ele jogar tudo que vinha pela frente. E o profissional, aí eu contei na próxima consulta, e o profissional disse, mãe, eu disse, me diga o que eu devo fazer. Eu não quero pecar. O que eu devo fazer? Ele fez, fazer ele apoiar, mãe. Eu fiz, aí ele fez, mas você aí vai ter que ter um pouquinho de paciência. Aí eu, E realmente tive que ter. Porque quando ele começou a jogar as coisas, eu contei. Foi 40 vezes eu fazendo ele apanhar. Mas é educar isso, né? É repetir. Mas foi muito prazeroso, porque aí foi muito bom para ele. Porque da próxima vez ele começou a jogar, eu fiz, você pode jogar, mas você vai apanhar. Aí ele parou, acabou. David não jogou mais nada. E que bom que a senhora teve essa visão, né? A gente fala muito sobre virada de chaves, então foi algo que foi importante para a sua evolução, a evolução de David e também de toda a família, porque né, todo mundo que está ali no meio, quando a gente não tem essa inteligência, vou até usar como inteligência emocional, esse controle emocional, meio que tudo ali fica desregular, né? Então, quando a gente descobre isso, que não porque não é só porque é autismo que não vai ter limites, não, pelo contrário, toda criança, todo ser humano em si precisa de limitações, né? Por falta dessas limitações, às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo dentro das famílias, porque o pai não conseguiu dar essa limitação, não conseguiu ver que é necessário essa limitação, essa hierarquia, né? Que quando a senhora fala assim, na minha casa, o adulto sou eu, então quem manda sou eu. Né? Então, isso a gente fala um pouco sobre essa hierarquia. Que a hierarquia, muitas vezes, às vezes, as pessoas veem a hierarquia com um mau olhar. Mas a hierarquia é algo que é necessário e que, se você tiver essa ótica de ver pelo lado positivo, é até um respeito, né? Sim. É uma pessoa mais velha que já vivenciou experiências, que tem ali a autorresponsabilidade, não só de alimentar, mas de educar, de amar, e sim de ter uma autoridade sobre aquilo, né? Aquele limite ali. Então, a hierarquia é importante, e a gente, infelizmente, está vendo morrer realmente isso muito dentro da família, por vários motivos, né? Inclusive a tecnologia, muitas informações, então isso vem um pouco se acabando, se destruindo dentro da família, da estrutura familiar. E que é importante a senhora trazer isso, e a senhora, assim, a gente convidou a senhora também aqui para trazer essa experiência, essa visão que a senhora conseguiu ter diante de toda a dificuldade passada, né, de não ter tido a informação no começo necessária, né, de ter enfrentado esses momentos difíceis que a gente sabe que é difícil e desafiador todos os dias. Eu creio que nesses 12 anos a senhora aprendeu muito todo dia. Né? Cada dia é uma caixinha de surpresa, eu falo, né? A gente aprende cada dia mais, assim, eu falo que, assim, eu aprendi muito com ele. Eu falo assim, quando eu converso com Deus, eu digo, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, porque através dele, eu me descobri, eu me reconheci, na minha casa é totalmente diferente. Hoje em dia, assim, o convívio familiar é muito diferente do antes, né? E também, para frisar, que através de David, eu descobri que a mãe dele é autista. Coisas que antes se passava até por mim próprio. A gente fala, né, até essa língua, é gênio.
é timidez, é antipática, ela tem muito alteração de humor, né? E eu achava que assim era algo ruim nela, que eu não entendia. Quer dizer, dentro de casa não era um clima legal, porque eu achava que aquilo, poxa, eu educo de um jeito, e por que essa menina é assim? Porque é diferente, a mesma educação que eu dou a ela, eu dou ao meu filho, e ele é totalmente diferente. Ela era até por mim mesmo. A principal fator do julgamento, né, que é um fato que assim não é acolhedor, é o julgamento, mas por eu não entender, por eu não ter o conhecimento, então precisou que David viesse com essa deficiência, né, para que a gente abrisse os olhos, acordasse e eu me enxergasse e enxergasse a minha filha. Hoje eu entendo ela melhor, né? Hoje, assim, procuro. É difícil hoje, ela está com 32 anos, procurar uma ajuda médica, porque tem que partir deles, eles têm que querer. Eu faço a minha parte, mas ela. Resumindo, quer dizer, ao longo do tempo, se isso já tivesse sido acontecido, muitas coisas tinham mudado na vida dela. Porque agora, quando passou a entender ela, a respeitar o tempo dela, mudou tudo completamente lá em casa. Tudo completamente. E antes, como eu lhe digo, hoje eu sou uma nova Márcia. Hoje eu estou aqui com muito orgulho para falar da transformação, de quanto minha vida mudou ao longo desses 12 anos. Hoje eu me sinto outra pessoa. Se fosse há 12 anos atrás, eu não estaria aqui de hipótese alguma. Por nada. Não me via. Era uma pessoa, uma Márcia apagada da vida. Não era uma Márcia. Hoje não. Hoje eu falo pelos cotovelos, como se fala, né? E graças Mas é bom a gente contar às terapias, né? Desculpa. Não, sem problema. Graças às terapias. E vem a parte melhor que eu tenho para dizer. Falar do ITEAC. Por que falar do ITEAC? Quando nessas minhas descobertas, fico sempre pesquisando, correndo atrás, eu vi no história do Instagram o ITEAC. E eu entrei em contato, foi quando eu descobri. Participei, vim para aqui, as terapias, para David foi ótimo. E para mim, mais uma vez, nem se fala. Porque diante de uma coletiva, vou falar agora de antemão para você, diante de uma coletiva que eu participei, que teve um tema, o qual agora eu não me lembro, porque foi tão marcante na minha vida que eu esqueci o tema, mas esqueci o significado. Foi quando teve uma música de Daniel, deixa eu ver como... Ser feliz. Ser feliz. O que é que o ser humano necessita? Olha, ali, eu vou lhe dizer, foi uma das melhores coisas que eu vivi em toda a minha vida. Isso é gratificante, sabe? Muito, muito. Foi muito aquela coisa que, olha, eu não sei nem ainda, eu estou vivendo. Quando eu terminar de viver, eu vou expressar de uma forma melhor do que eu vivi naquele momento. E quando hoje eu sinto uma necessidade, hoje eu não estou bem, hoje eu quero algo melhor para mim, eu coloco essa música. E vivo aquele momento. E vivo aquela... Relembra aquilo. Foi muito maravilhoso. Muito, muito mesmo. Para o ITEAC é gratificante isso. Para mim, como profissional, é gratificante, porque a gente... É como eu digo sempre nas coletivas, né? Não é só o estudo, é você se conectar, né? O que é que eu posso trazer de melhor? Que era isso que eu ia falar, que é importante, se você dizer assim, eu falo feito hoje pelos cotovelos, mas é importante a gente saber se posicionar em relação a isso para o outro. O que eu tenho de experiência, o que mudou em mim, o que eu posso levar para o outro de conhecimento. Veja o quanto a falta de conhecimento fez você, né, sofrer em determinado momento, né? Sofri muito tempo. Então, assim, é importante isso. Então, se eu passei por isso, se eu aprendi isso, é importantíssimo que eu possa levar para outro, né? Isso. Naquela outra, não sei se foi nessa coletiva específica ou se foi em outra coletiva, que foi quando, eu acho que foi em outra, que você
você falou justamente aquilo que a gente estava conversando Sim. no começo, né? Que você falou assim, eu hoje sou outra Márcia, eu hoje, eu me conheço e entendo que muitas coisas de comportamento de David estava sobre eu, Sim. né? Não sobre David. E, inclusive, assim, todos os profissionais aqui do ITEAC, né? Inclusive Renata, a doutora Renata, a Ana Kelly, falam muito que ele é muito comportado, assim, ele é muito, a menina diz assim, ele é extremamente educado. Ele é aquela criança muito educada, você chama, vai, conversa, executa a atividade, pede licença, obrigada. Então, assim, ele é uma criança muito educada. Por isso que eu disse, é tão importante, Ricardo, a gente convidar Márcia para estar no podcast, para que ela possa mostrar às outras mães que diante da dificuldade não é impossível. Não, né? não. Tudo é possível, não é fácil, porque às vezes as pessoas acham fácil, é uma profissional falando. Mas eu também tenho a minha demanda, Sim. né? Todos nós temos. Eu também tenho um filho atípico, que não é um autista, mas é um TDAH, e que requer também né? Atenção, um olhar, uma atenção, olhar e um entendimento, né? Um entendimento da forma qual ele entende o mundo do jeito dele. Sim. E a gente tem que se adaptar também a entender a visão deles, como é que ele vê o mundo e como é que eu posso agregar no mundo dele. E ele agregar, assim, automaticamente no nosso mundo, né? Por isso que muitas das vezes a gente diz que a sociedade não está preparada, porque a sociedade tem um olhar ainda estrutural, cultural muito, aquilo ali, as meninas dizem que eu não sei o nome daquilo, que bota no burro, como é o nome? Não é a rede, aquelas proteções, aquele olhar, né, que ele só fica com a visão frontal. Isso, eu esqueci o nome agora. Então, assim, ainda existe muito isso dentro da sociedade, né? Então, é muito importante isso que você traz para essas mães, né? O quanto que foi difícil, que você não desistiu, que mesmo você sendo aquela mãe protetora, mas ali abriu um leque de oportunidade, uma visão ótica hoje que você vê diferente da vida, né? O quanto também você aprendeu com isso. E eu queria hoje entender também um pouquinho como é. Você fala muito da sua filha, né? Então, como é que é hoje essa convivência da sua filha também com o David? Você disse também que em casa todo mundo já entendeu melhor também a personalidade que ela, né, que ela traz dentro desse mundo autista dela, que vocês também não sabiam. Como é que foi hoje? O que foi que mudou? Né? Eu sei que ficou mais leve. Sim. Mas assim, o que é que vocês assim hoje a gente compreende melhor, hoje como é que é a convivência deles dois, né? Também dela como mãe, deles como mãe e filho. Fala um pouquinho assim dessa experiência também. Então, até aí a gente não descobrir e ver essa necessidade dela, do acolhimento também, assim como a gente tinha necessidade de acolher David, de ter um olhar diferente, que a gente não tinha com ela não sabia lidar com a situação dele. Se ele entrasse numa crise, ela entrava também. Se ele começasse a chorar, ele começasse a quebrar, a jogar uma coisa, não era que ela quebrasse, mas também ela ficava perdida, né? E quando a gente passou a ter um olhar diferente com ela, entender o tempo dela, então ela foi criando aquela imagem, que ela tinha o mundo dela, mas a gente estava entrando junto com ela. Porque até aí, então, veja a contenda. Ela no mundo dela, nós no mundo nosso. Então, não se encaixava. Aí, a partir do momento que a gente hoje entende o lado dela, o momento dela, respeita, que é o fator principal, é o respeito, né? É você entender, hoje eu não estou legal, hoje eu não quero falar. Tudo bem, filha, ninguém fala, né? Hoje eu não estou bem para milhares de coisas. E antes não, era só julgamento. E nada com julgamento se resolve. Hoje ela se reconcilia muito bem com ele. É porque nós somos educadas que tem que falar com todo mundo, gostando ou não. Né? A gente isso. Também traz muito isso. Quando eu falo dessa visão, essa visão vertical, assim, é nesse sentido, né? De que tem que falar com os mais velhos, tem que dar a bênção aos mais velhos, e às vezes eles têm esse funcionamento, essa característica de não gostar. E a gente, quando vem com essa educação, a gente quer forçar aquilo ali. E isso a gente tem que parar para pensar, será que isso é respeito? Pronto. Aí onde era que estava, que isso não existia. A gente era muita cobrança, cobrava muito dela, então bagunçava ainda mais, porque ao invés de estar ajudando,
bagunçava. Ela não conseguia. Hoje, né? veja, ela não conseguia, ela tem muita dificuldade em aprendizado, em muita coisa. Ela está fazendo uma faculdade, mas só Deus e ela sabe o quanto que é difícil. Mas as crises que ela tem, o que ela passa, o processo. Mas por esse não existir mais aquele julgamento, por ela saber Que pode que contar, pode, que vocês né? entendem hoje, né? Porque aí existia um medo em tudo. Eu não vou falar isso porque eles não vão me entender. Eles não vão me compreender. Hoje eu não estou legal, eles não vão aceitar. Então, foi tudo maravilhoso. Foi tudo, como eu volto a falar novamente. Tudo se mudou. O círculo familiar, a convivência. E aquela coisa, o respeito. Porque se eu dou uma regra a David, ela sendo mãe, ela não tira. É importante, né? E vice-versa. Entendeu? Porque é onde está. Eu dou a minha regra. E ela tirasse, ia servir de quê? Eu estava jogando. Então, o que ela fez? Não. Mesmo ela sendo mãe, mesmo se ela vai gostar daquilo ou não, ela respeita. Ela aceita. Voltando um pouquinho, né, a sua vivência do ITEAC, que para mim, receber essa informação sua, né, de quanto uma coletiva mudou esse teu pensamento, essa sua visão. Quais as experiências, fora essa experiência que você já nos contou, quais as experiências dentro do ITEAC, né? O que o ITEAC influenciou ainda mais nessa tua mudança de vida? O apoio familiar, o respeito que a casa nos transmite, e o acolhimento. Porque justamente naquela coletiva que eu fiz aquela fala, foi justamente eu me senti em cada uma mãe daquela, porque cada uma coisa que ela falou, eu vivi. Então, eu me achei no direito de dizer que elas podem, elas conseguem e elas devem correr atrás. Eu acho que até assim, para quem não entende, porque quando a gente está passando pelo problema, uma fala de uma experiência é um julgamento. Muitas das vezes. Muitas das vezes. É um julgamento. Por dizer assim, ou a falta de respeito, ou dizer assim, não tem um amor, não é amor pelo filho, né? E não é bem assim. E eu sentindo o direito de falar assim, porque eu digo, olha, eu quero passar a minha experiência de vida, porque se eu consigo, você consegue, qualquer uma consegue, né? Buscando e se ajudando. E porque foi o que eu fiz. Eu procurava apoio. Outra coisa que eu volto a falar, a importância das terapias, do quanto que é bom, né? Tem mães que recebeu o diagnóstico de imediato, aí acha, não vou para uma reunião, não. Igual como uma reunião de escola, né? Que nem todo pai acha o fator, quanto que é importante a presença do pai. Então, eu falo o quanto que é a importância a uma terapia para a criança e para a gente. Porque para você poder educar uma criança, para poder você estar bem com a criança, para poder você ter uma educação bem com a criança, você tem que estar preparada. Então, no dia a dia, nem todas as vezes se a gente não procurar um apoio, a gente vai conseguir, não. Porque o estresse, a correria do dia a dia, você precisa daquele reforço. Quer dizer, então, quando a gente vem para uma terapia, quando a gente chega em casa, a gente chega com a autoestima lá em cima. A gente chega com outro olhar, com outra visão. É quando a gente tem mais desejo de correr atrás, de dizer assim, eu quero melhor. Eu penso assim, para mim... É um momento tão nosso, assim, né? Que acolhedor. E que a gente, assim, se tiver que desmoronar, desmorona. O que tiver de ficar ali. Então, a gente se esvazia. Né? É um momento de esvaziar. É um momento de dizer, poxa, agora é o meu momento de olhar para mim, de ver que eu não sou perfeita. Eu acho que uma das coletivas mais importantes aqui, quem veio, foi essa da perfeição, que eu acho que foi voltada a essa de Daniel, eu não lembro bem, mas eu acho que foi voltada
essa questão da perfeição, que ninguém é perfeito, de que a gente tem que aceitar a gente do jeito que nós somos, que os nossos defeitos veio para a gente pensar e refletir, né? O que é que eu devo fazer com eles? E não dar uma ênfase maior àquilo ali. Dar ênfase às minhas qualidades, né? De que se eu sou boa mesmo nisso, e ser boa naquilo, e dizer que sou boa não é orgulho, né? E sim, é um olhar de que eu me amo, que eu me entendo, que eu sei quem eu sou, e que com isso eu posso melhorar a vida do outro, com esse conhecimento, com isso que eu sou bom, e poder colocar, né, um pouco no outro. Então, assim, Márcia, eu mesma acho assim, foi muito importante esse nosso podcast, essas suas falas, essas suas experiências, né, porque eu sei que não é fácil, né, a vida de uma mãe atípica, de uma família atípica, porque é isso, a gente está aprendendo. Isso. Né? Então, aprender gera isso, né? Gera dúvida, gera medo, gera insegurança, e as dificuldades existem para todo mundo. Então, não é fácil vivenciar isso, não é fácil. O mundo, infelizmente, não é um mundo, deveria ser, mas não é um mundo tão bom. Tão bom, verdade. Né? Isso. Mas deveria ser, e estamos aqui para isso, né? Para que possamos tornar um mundo melhor cada dia. Eu falei justamente isso na terapia hoje, né? Na terapia de hoje, que teve tudo a ver hoje, né? A fala que estamos hoje teve tudo na pauta da nossa terapia coletiva hoje, que é justamente isso. O que é que eu conheço de mim? Qual é esse meu autoconhecimento que eu posso transbordar na vida do outro? O que é que eu posso levar para a vida do outro e tornar a minha casa melhor, tornar um mundo melhor? O que é que eu espero desse mundo? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que para mim é inegociável. Então, tudo isso faz parte desse autoconhecimento, né? Sim. De conseguir me ver, enxergar e também ser humilde, de saber os meus defeitos. Que tá tudo bem, só que aí o que é que eu vou fazer com ele? Né? Sobre isso, a gente fala muito sobre isso. E perfeito ninguém é, não existe a perfeição. Não existe, de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem que ir em busca disso mesmo, melhorar cada dia. Verdade. Dar o seu melhor cada dia. Aprender todos os dias. Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço. O ITA que agradece. O Williane te agradece. Muito obrigada. Né, que essa semana eu disse, Ricardo, chama Márcia, porque Márcia precisa, né, contar essa experiência. Não, eu precisava, eu tinha o desejo de passar isso, porque tem mãe que acha que não é capaz, que o fator principal é só se doar, se doar. Mas assim, eu queria, não sei se eu estou passando a fala certa para cada uma, que naquela fala que teve na coletiva, né, que muitas mães falou que se incomodava, que o povo falava, né? As outras... E teve até uma fala bem forte, né, Márcia? Desculpa te interromper, que até no momento eu dei uma interrogação na fala dela, que ela disse assim, que o filho dela era tudo na vida dela. E na fala dela a gente percebeu que o amor próprio era ele, né? Não era o amor próprio, né? Mim, ali. Né? E assim, ali eu fiz uma pergunta para ela, e se seu filho morresse hoje? O que você se tornaria? O que você seria? Que eu não era preparada. Né? Eu não era preparada para isso. E nem ninguém nunca vai ser preparado. Sim. Né? Mas assim, a gente tem consciência que isso pode acontecer. Qualquer um, estamos aqui para isso. A única certeza que temos é que vamos um dia. Mas assim, aí sempre eu penso, Senhor, me prepara, porque eu sei, como eu falei, sempre isso pode acontecer a qualquer momento, seja com minha mãe, seja com um filho, seja com qualquer pessoa. Né? Então, isso nem só para ele, que eu me doava e doava para qualquer pessoa. E sempre com as ingratidões, todas aquelas falas que eu me incomodava, que o povo falava, que hoje, como teve a fala também, que se falar de mim? O que se uma pessoa falar de mim? Para mim aquilo era hoje não me incomoda o que o outro pensa. Por quê? Aí é onde eu aprendi o respeito. E Márcia sabe que Márcia é. Que Márcia não é perfeita.
que eu vou agradar, mas também vou desagradar. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem. E que vão gostar de mim, eu também não vou gostar. Também não vou gostar vai ter de algo que eu mundo. não vou, e nem de algo. E tá tudo bem. Mas, assim, foi muito importante essa fala justamente por conta disso. Porque, como você falou, um profissional falar é fácil, né? Mas para uma pessoa... o que eu deixo aqui para cada uma mãe que tá me assistindo, que vai me assistir, é que você consegue, você é capaz. E por amor, por esse amor que a gente tem tão forte por os nossos filhos, né? Por a gente dizer, é minha vida. Então, esse amor é preciso que você esteja bem para poder ele ser transpassado. Porque, às vezes, é o que você pensa. Isso não é amor, isso é proteção. Porque o amor é aquele que se doa. Amor é uma ação, né? Amar é uma ação. Né? Isso. Amar é uma ação. E a gente falou isso na coletiva de hoje também, sim, na parte quando a gente diz que Deus diz o que? Amar é o próximo como a ti mesmo. Que antes eu amava, não. Né? Antes eu só amava o próximo, e a mim nada. Para mim, se tudo estava bom, olha, fulano tá bem, pronto, eu não importo se eu esteja bem, eu podia estar triste, eu poderia estar do jeito que fosse, mas eu só queria agradar os povos. E hoje não, eu quero estar bem. Eu estando bem, eu vou aceitar as pessoas que não estiverem bem. E aí, se não tiver, não ia aceitar. Márcia, eu sei que você já deixou para as mães que elas são capazes. São capazes. Né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final de acolhimento para elas, né? De amor, de respeito. Fica à vontade. A fala que eu tenho para cada uma mãe é que é desse acolhimento que a gente recebe em uma coletiva, é desse apoio, é dessa força. É onde hoje eu, Márcia, tenho essa fala. Foi onde eu adquiri, foi onde eu busquei. A importância que é uma terapia. Quer dizer, veja para a gente, mãe, o quanto é importante. Imagine para uma criança. A importância que é. Eu digo pela experiência própria, porque hoje David é totalmente diferente do que ele era há 5 anos atrás. Hoje é outra pessoa. Mas foi o quê? Foi as terapias, foi o apoio, foi eu, Márcia, estando bem. Eu estando Márcia bem. Porque se eu não tivesse... vocês sabem que a gente não estando bem, a gente não estando triste, a gente não consegue transmitir aquilo. Então, se a gente não consegue transmitir o amor que a gente fala que tem, diz que tem para a criança, mas dentro da gente não está, não tem como. Não tem como ser um fator principal para a criança. Tudo na nossa vida é uma construção. Uma construção. Né? Então, assim, que a gente possa construir apoios, humildade, carinho, respeito e amor para com todos. E de antemão te agradeço. Eu que agradeço, sou muito grata.